Olá, boa noite. Sejam todas super bem-vindas para mais uma Conversas que Inspiram. E hoje nós temos como convidadas duas mulheres incríveis que vão contar um pouquinho das suas histórias, vão contar para a gente alguns segredinhos que a gente vai provocar, hein? Vou pedir que vocês, se tiverem perguntas, coloquem no chat, mantenham os microfones desligados e falar um pouquinho para vocês que o Conversas que Inspiram é da ONG Asplande. A Asplande é uma ONG criada em 1992, que tem como missão instrumentalizar as populações de baixa renda, especialmente grupos formados por mulheres que são chefes de família, para o planejamento, implementação e monitoramento de empreendimentos comunitários e cooperativos, voltados para um desenvolvimento integral e harmônico. Então, sejam todas super bem-vindas. E a gente vai começar abrindo, lógico, eu, Ana Santos, pedindo que as nossas convidadas se apresentem. Falem um pouquinho quem são, falem um pouquinho do empreendimento de vocês. A gente tem por hábito sempre fazer por ordem alfabética, mas é lógico, isso aí fica a critério de vocês. Então, pelas nossas convidadas, né, André e Norma, por ordem alfabética, Andréia, você começa com a palavra. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, né? Sempre é irrecusável fazer alguma coisa quando tem as Asplande no meio, né, gente? A gente é assim, ó, é apaixonado pela Asplande, né? Então agradeço imensamente o convite e é uma honra a oportunidade, né, que a gente tem, né, de eu estar aqui, poder falar um pouquinho de mim. Né? Eu sou empreendedora há muitos anos, comecei a empreender assim como muitas de nós, né? Mãe solo, com filho, precisava de grana para pagar as contas. Então, comecei a usar um talento meu, quero fazer comida para fora. Eu sempre gostei de cozinhar, cozinho até hoje. Agora para a família, né? Não é mais isso que eu vivo. Mas fazia a culinária, né? Foi que eu comecei a empreender para poder sustentar a minha, meu filho. Né? Então, eu tenho muito orgulho de poder empreender, de poder me sustentar. Né? E hoje ter a Papel Semente, que é o meu negócio, que aí depois a gente vai contando aqui um pouquinho. Né? Então, obrigada pelo convite, viu, Ana? Norma, sua vez. Está mutado, Norma. Abri. Isso. Boa noite a todas, sou Norma. Tenho aqui os meus 68 anos, quase que isso tudo de empreendedora, porque eu acho que desde que eu já nasci empreendendo para ajudar minha mãe, criar meus irmãos, e daí para frente eu não parei mais. Vou levando até hoje, faço uma coisa, faço outra, e a gente vai assim. E agradeço a Asplande por me convidar para participar dessa grande oportunidade de falar um pouquinho também de mim. Legal, gente. Já viu aí que a conversa vai ser boa, né? Vamos embora, então. Então, já abrindo, eu gostaria que vocês contassem para a gente um pouquinho, né? Como surgiu a ideia de vocês? Como surgiu a ideia de empreender? A Andréa até falou um pouquinho, né? Que inicialmente foi ali sobrevivência, mas vamos falar um pouquinho da ideia do empreendimento de vocês. Como surgiu essa ideia? Eu posso seguir, Norma? Claro. Vamos lá. Bom, assim, hoje eu tenho uma empresa que é a Papel Semente, né? Já tenho a Papel Semente há 15 anos, né? Então, há 15 anos atrás, quando eu fui montar a Papel Semente, foi por uma questão, assim, muito pessoal também, por conta de novo, a maternidade, porque eu sou mãe do Luiz Felipe, né? Ele é meu único filho. Eu morava em São Paulo e o Felipe queria vir morar no Rio, porque eu sou de Niterói. Né? E a gente morava lá em São Paulo, ele queria morar no Rio, queria morar com o pai dele, que ele nunca tinha morado. Aí, quando ele fala que vai morar no Rio, a gente, né, aquela coisa bem mãe, né? Eu falei, eu vou também, né? Não queria deixar que o menino viesse sozinho. E assim, mais ou menos é isso mesmo que acontece, né? Eu acabo pensando, né, me organizando para voltar para Niterói, e aí pensando assim, o que que a gente vai montar de negócio? E aí tinham mostrado para o Paulo, que é meu sócio, meu marido, um papel que se fazia lá na Inglaterra, imagina, lá do outro lado do mundo, um papel que era reciclado e que levava semente dentro, e que a pessoa plantava e o papel nascia.
Aí quando a gente viu isso, é lógico que aí a gente aí juntou duas coisas. A gente queria montar um negócio, que eu ia morar aqui, né? Ia me mudar de cidade. E aí uma oportunidade, né? Porque a gente olhou assim, poxa, uma novidade, né? A gente pensar que é num produto que é sustentável, que não vira lixo. Então a gente pensou assim, nossa, o mundo está começando a olhar para isso. Isso eu estou falando de 15 anos atrás, né? Então a gente viu isso, né? Que tinha assim, a gente precisava montar um negócio, porque eu estava me mudando de cidade e queria começar a fazer, né, um negócio novo em Niterói. E aí também, quando ficamos sabendo desse produto inovador, né, fora do Brasil, e que aqui ninguém fazia, a gente pensou assim, poxa, isso também é uma oportunidade de negócio, né? Algo inovador, algo novo e que fala que não vira lixo, que é sustentabilidade. Então a gente olhou como oportunidade também de negócio, sabe, Ana? Muito legal, Andréia. E você, Norma? Eu, ao longo da vida, eu já fiz várias coisas, né? Começava uma coisa, começava a fracassar, porque o boca a boca nem sempre vai em frente. Chega uma hora também para e você tem que se reinventar, né? Verdade. É o meu caso. Aí agora eu estou fazendo roupas de mesa e a costura criativa. Não sou registrada ainda estou na informalidade, mas eu vou chegar lá. Tá, foi bom você já trazer até um aspecto de um pouco de dificuldade, que era justamente sobre isso que eu queria perguntar para vocês, né? Quais foram os aspectos mais desafiadores que vocês encontraram nessa jornada empreendendo? O aspecto meu desafiador é que você faz as coisas com carinho e tenta vender pelo um preço justo, porque a gente também não pode fazer as coisas e trocar dinheiro. E as pessoas não valorizam muito. Aí é onde que faz a gente dar aquela parada e reinventar até um dia encontrar um caminho certo e seguir. Perfeito, Norma. Eu concordo com a Norma, viu? Também, assim, você vê assim, é engraçado, né, Ana? Tem muitas coisas, né, nós mulheres, assim, acabam que muitas coisas acontecem muito parecidas com a gente, né? Os desafios são muito parecidos. Mesmo que cada uma tenha, né, um tipo de negócio, enfim. Porque eu também tive a mesma coisa, Norma, porque quando a gente começou a empresa, né, aqui a Papel Semente, o desafio era a pessoa entender o valor que o produto tem e não o preço, né? Que aí a gente faz um produto artesanal, né? A gente faz ali com todo cuidado, é um a um. Então é lógico que não pode ser o mesmo preço de um papel que é da indústria, É isso aí. né, Norma? É E a isso gente aí. está ali, aí a pessoa não quer pagar o preço que realmente. Não é aí que eu falo, né? Não é o preço, é o valor que aquele Que a produto peça tem, tem. É né? isso O aí. valor de um produto que a Norma faz, né, não é preço, é valor de um produto único. É a mesma coisa o meu, né? Então a gente falar né, para as pessoas que vão comprar da gente esse entendimento. Eu acho que é um grande desafio que a gente tem até hoje, viu? Foi desde que Isso que eu ia começou. falar agora, É, André, até Norma, hoje é o grande né? desafio, Pois né, é. da pessoa entender o valor ali agregado do produto que ela está É isso, trazendo. é isso. Realmente esse tema que vocês trouxeram foi bem bacana. Agora, ainda entrando um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho de preconceito de gênero. Vocês passaram por isso na jornada de vocês? E tem algum episódio que vocês lembram e que vocês queiram falar? Se o preconceito de gênero ele é um obstáculo na vida? Ah, assim, eu passei já por algumas situações, porque ainda por cima tem um sócio homem, né? Então, você às vezes, vamos supor, você vai chegar num gerente de banco, né? O gerente homem, ele é muito mais fácil ele negociar com o meu sócio homem do que comigo, que sou mulher, né? Sim. Tem cliente também, não sei se já aconteceu com vocês, gente. Tem cliente também, homem, que quando a gente, vamos supor, ele vai fazer uma negociação de um prazo, né, de querer pagar assim com mais tempo, ou alguma coisa, negociar comigo que é mulher, ele vem assim numa pressão, sabe? Uma coisa mais incisiva, mais até assim agressiva, né? E quando vai tratar com o meu sócio, que é homem, o jeitinho de falar já é outro, Absurdo, né? né? Absurdo isso, gente.
Absurdo. É por aí mesmo. Eu Às vezes, não sei se vocês já viram, eu tenho uma tese de algum estudo, alguma coisa, que tem uma doutora aí que diz assim, que a mulher que diz que nunca passou por nenhuma situação dessa, né, de discriminação e tudo relacionado a gênero, é uma grande distraída. É isso que eu ia falar agora. Porque com Eu ia certeza falar exatamente isso. todas Com nós já certeza passamos. distraída. Gente, é absurdo nos dias de hoje, a gente ainda está trazendo esse tipo, né, de Sim, assunto. sim. Norma, quer falar alguma coisa a mais? às vezes, a gente até quando vai oferecer alguma coisa para homem, só pelo fato de você ser casada e ter um marido, acha que a gente não precisa fazer nada. A gente só tem que lavar louça, varrer casa e ficar quieta dentro de casa, que já passei várias vezes por isso. Mas você está fazendo isso? Você não precisa disso. Quem sabe onde tem as nossas goteiras somos nós, não é um cliente, entendeu? É Então, isso. a gente sabe. Eles têm Aproveitar que que viver, Norma, principalmente homem. sim, vamos aproveitar que a Norma trouxe a questão da dupla jornada, vamos falar um pouquinho sobre ela também, né? Como que vocês se organizam para dar conta, gente, de todas as tarefas? Porque, né, vocês são mulher, empresária, mãe, sem falar das outras coisas que a gente é filha, às vezes, né? Às vezes a gente está ali, quer contribuir, aquela super amiga que também quer dar um braço. Como é que vocês se organizam? Conta isso para a gente. Hoje eu sou mais tranquila nessa situação. Meus filhos estão todos criados, graças a Deus, cada um com a sua vidinha. Então, eu e meu esposo, ele me ajuda bastante também. Então, dá para administrar legal. Mas já passei perrengue com 3 filhos e correndo atrás e deixar a criança sozinha e viajar para ir comprar roupa para vender e estou aqui, graças a Deus. Fiz muito isso. A minha filha mais velha o quê? Com 10 anos, 11 anos, ficava com os 2 mais novos, e eu ia à noite para fazer compra de roupas em Petrópolis ou em São Paulo, e ela ficava com eles para mim. Chegava de manhã, botava tudo no lugar e tal, botava as coisas no braço, saía para a rua para vender. Hoje em dia, se tu fizer isso, não pode, né? Deixar um filho em casa tomando conta do outro. Mas era a opção que eu tinha, não tinha outra opção. Não podia Sim. pagar ninguém, não tinha mãe, não tinha pai, era eu e eu e eu. Então, mas estão todos aí, vivinho, graças a Deus. É um desafio, a gente, quando a questão da rede de apoio, né? Que a Norma Mas está falando, né? De não ter aquelas pessoas ali próximas, né? Eu, hoje eu tenho a mesma situação de Norma, né? Tenho um filho já independente, né? Que toca a vida dele. Mas, assim, né, eu tenho a empresa e faço parte de muitos grupos, né? Que algumas que estão aqui sabem, me conhecem, trabalho voluntário, né? E tanto eu estou aqui vim dar uma palestra, estou em Maricá, gente, né? Vim a Maricá participar de um congresso aqui, vim dar uma palestra. Então, assim, os desafios, né, que eu acho assim, tem muita coisa que a gente precisa também nessa nossa jornada e que eu tenho aprendido isso conforme o amadurecimento, sabe? Porque também tem isso, né? Quando a gente eu me sinto assim, se eu olhar para a Andréia de 15 anos atrás, eu ficava mais desesperada para equilibrar esses pratinhos todos, né? Querendo fazer um monte de coisa, né? Hoje, essa Andréia aqui tem treinado muito para escolher os nãos que eu tenho que dar, né? Diz que tem coisa que não me cabe, que eu não posso assumir, né? Porque eu tenho que estar, eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, do voluntário, de estar com minhas amigas, né? Mas então tem coisa que eu tenho que ver o que faz sentido para minha vida, né? O que faz bem para o meu coração, né? Que é estar com as pessoas que eu gosto, tudo isso. Então, acho que essa questão de amadurecer e entender aquilo que realmente, né, poder dar conta daquilo que faz sentido para a vida da gente. E tem coisa que a gente não vai dar conta de tudo mesmo. Então, a gente também não se culpar por isso. Acho que isso que é legal, né? Legal, André, você ter antecipado, que era justamente isso que a gente ia conversar um pouco mais à frente, mas a gente traz agora. As escolhas, né? Esse poder do escolher o que é sadio para mim, o que é necessário, o que é urgente,
e o que é importante. Lidar com isso. Hoje, você já antecipou até que já tem mais esse amadurecimento, mas como foi esse processo de construção para chegar hoje no ponto que vocês estão de poder separar? Aí a gente rebola um bocado, né, Norma? Até aprender, né? Adoro. A gente sofre. Demora, eu acho que eu ainda não tomei a lição toda ainda não, ainda tem que Não, aprender um não. pouquinho mais. eu E acho que é quando treino, não, né? e quando a gente diz assim, eu acho que isso aí era para ter feito, eu falei que ia deixar para depois. Porque eu acho que é um processo mesmo, né, Norma? A gente vai É um treinando processo. nisso, né? A gente você vai amadurecendo, a gente tem um entendimento de que existe tudo, né, esse movimento, essas escolhas. E a gente vai, tem umas que a gente deixa passar e você fala, putz, né? Era melhor ter ido pelo outro caminho, É enfim. isso aí. Mas eu acho que a gente. Só que a gente está maduro, né? Acho que esse amadurecimento tem a vantagem só da gente assim saber eu não se culpar. Eu acho que isso é muito importante a gente treinar na É gente, isso né? aí. É assim, saber, gente, não deu, fiz a escolha nesse momento, eu achei, porque a gente faz com a boa intenção, né? A gente não fez para fazer uma má escolha, né? É Mas isso aí. assim, não foi a melhor naquele momento, mas foi o que a gente tinha, com o É isso conhecimento que a aí. gente tem nesse momento, É isso com as aí. ferramentas que a gente tem nesse momento, né? Então, acho que Verdade. só que a gente tem que se olhar com carinho, para também não ficar, ai meu Deus, né? Eu errei, eu fiz isso errado, né? Então, acho que a gente também tem que ter um olhar carinhoso com a gente mesmo, que nem que a gente tem com as nossas amigas, né? É isso aí. Norma, quer complementar? É isso mesmo que ela está falando. A gente tem que Então, estar bem com a gente para que nós possamos estar bem com todos, né? Porque se eu não verdade, estiver bem comigo, só tentar agradar, 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 eu acho que a gente não chega em lugar nenhum. A gente vai, uma hora a gente para. Sim, Então, a verdade, gente tem verdade. que primeiro amar a gente para poder amar quem está ao nosso redor. é Bom, isso. uma outra perguntinha que eu quero trazer para vocês, para a gente fazer essa troca nessa conversa, é sobre o famoso sucesso, né? Vocês acreditam que existe uma forma, um jeito? O que é o sucesso para vocês? Ó, eu acho que o sucesso para mim, primeiro, é poder chegar no fim do dia, né? Ai, tá com o meu coração em paz, assim, né? Que eu cuidei de mim, eu cuidei do meu negócio, eu cuidei das pessoas que estão próximas a mim. Então, essa realização, para mim, eu me senti com sucesso, né? E eu tenho um negócio que eu tenho um comprometimento social, ambiental. Então, eu sempre digo, né? Tem uma frase até da Michelle Obama que é muito legal, né? Que o sucesso não tem a ver com o dinheiro que a gente ganha, mas com a diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Legal, Então o sucesso para mim está muito ligado a isso, né? De eu ter meu coração tranquilo, de eu fazer as coisas que fazem sentido para mim. Então eu olho para minha jornada e falo, poxa vida, viu? Isso é sucesso para mim, sabe? E chegar no dia com o coração tranquilinho e fazendo assim, pô, eu estou fazendo a minha parte. verdade. Norma, Eu também. O sucesso para mim é isso, é você procurar fazer as coisas legais, passar o teu dia fazendo coisas direitas, trilhando caminhos certos. Isso para mim é o sucesso. E o legal, restante a gente vai conquistando aos poucos. É isso. legal. Eu acho que Tá deu uma travada. acabando? Ih, acho que tá. Conquista. Queria que vocês Voltou. trouxessem algo como vocês consideram que foi uma história de como vocês perseguiram e conquistaram isso. Para mim deu uma picotada, Ana. Você repete Para para mim mim, por também. favor? Vou de novo. A gente falou de sucesso, agora a gente vai falar de uma conquista, algo que vocês lutaram para conquistar. E quando vocês conquistaram, como foi isso para vocês? Pode ser tanto como mãe, como filha, como, lógico, como uma empreendedora, mas uma conquista que vocês carregam assim, poxa, isso aqui foi legal. Pode ser pessoal, né, como empreendedora. Eu vou contar uma coisa recente.
que foi ano passado, eu ganhei lá o prêmio do Sebrae de Mulher de Negócios, né? Legal. Foi o primeiro lugar. Eu ganhei a região, o Rio de Janeiro, depois região Sudeste, depois Brasília. Ganhei o do Brasil. E assim, foi muito simbólico. Por que que eu queria falar isso? Né? Porque às vezes a gente não se coloca nesse lugar de vencedoras. Uhum. Né? A gente tem tantas coisas no nosso dia a dia ali que vão, né, que a gente tem que fazer, é a nossa casa, é a nossa família, o nosso negócio, é vender, porque a gente produz, a gente tem que vender, a gente tem que postar na internet, a gente, né, enfim, é tanta coisa, e às vezes a gente esquece de se olhar como vencedoras, né? Porque a gente não trabalha para ter esse reconhecimento, né? Eu sempre digo isso, eu não trabalho para ganhar reconhecimento, né, para isso. Só que o reconhecimento Não, é botar isso no... pro nosso, dar valor àquilo que a gente faz. Né? A gente fala assim, eu digo que é um sinalizador de assim, poxa, eu estou no caminho certo, né? Então a gente que é empreendedora que está aqui, a gente sabe o que é a luta de cada uma de nós, né? De acordar de manhã e pensar, bom, vou lá, é mais um dia para eu fazer, né, que nem eu falei, essa história toda é para fazer, é para vender, é para entregar, né? Tudo que a gente faz para poder botar o nosso negócio funcionando. Então, né, a conquista do prêmio, para mim, teve muito ligado a isso. E saber, assim, que se eu cheguei até aqui, eu não chego só, né? Eu tenho muita mulher que passou na minha história, na minha trajetória, que eu aprendi, que eu ouvi, sabe? Né? Que são essas mulheres que me fazem chegar nesse lugar. Eu não venho sozinha, né? Eu venho com todas essas mulheres que eu fui encontrando, que eu vou encontrando pelo meio do caminho. Então isso para mim foi muito simbólico, né? De pensar, de representar, né, várias mulheres com esse prêmio saber que eu cheguei nesse lugar assim mesmo, né? Com outras mulheres junto. Não, a gente não está sozinha nessa, né? Eu acho que a própria a gente está aqui em rede, né? Com o Masplande, a gente né, sente isso, tem que trazer isso para nossa jornada e se olhar nesses lugares de conquistar as coisas, né? Eu, né? Nossa, Eu. A minha maior conquista, assim, que eu vejo assim hoje, foi a formação da minha família, porque eu vim de uma família muito carente, não tive oportunidade de estudo, de nada. Eu vim batalhando ao longo da vida. E consegui fazer com meus filhos totalmente diferente, uma história totalmente diferente. Então, para mim, isso é uma conquista, é uma grande realização. E daqui para frente a gente vai. Só em saber que meus filhos estão cada um com a sua vida direitinha, para mim é uma vitória grande. é verdade, esse grande sucesso, né? Sucesso dentro de casa, Sim, sucesso no empreendimento, realmente, a gente fala dos nossos filhos, eu acho que é o nosso máximo, né? É, É a nossa aí. satisfação. Agora, vamos falar um pouquinho, vocês até trouxeram na fala de vocês, de redes de apoio, né? Quais são as redes de apoio de vocês como empreendedoras? E falando um pouquinho da rede de apoio, eu queria saber se vocês têm, né, mulheres que inspiram vocês. Quem são essas mulheres? Trazer um pouquinho dessas histórias. Se foram homens, quem são esses homens? Se for uma instituição ou várias instituições, quem são essas redes que hoje vocês falam assim, cara, aqui eu me apoio como mulher, como empreendedora, aqui é meu fôlego, meu bálsamo, minha vontade de dar aquela respirada e vamos embora, porque a Andréa até trouxe um pouquinho na fala dela, né? A gente tem mulheres que estão conosco. Quem são essas redes? Se é que você, quer dizer, todas vocês têm, né? Traz um pouquinho delas para a gente. quer, Acho que quer é ir, tu, não? Andréia. Tá. Você ainda não entendeu que a Que eu gente sou já ordem alfabética, instituiu né? que é tu, É ordem alfabética. Tá não é? certo, Que é tá você que certo. começa o negócio.
Tá certo. Então, assim, assim, quando eu estava, né, com um filho pequeno, tudo, graças a Deus eu tive minha mãe, que foi uma, né, assim, como rede de apoio nessa época de ter filho pequeno e tudo, porque eu tenho uma trajetória também, né, apesar de ter a Papel Semente há 15 anos, mas eu sou empreendedora há muitos anos, né? Eu tive um emprego só na minha vida, né? Então, depois disso, eu sempre trabalhei, foi por minha conta. Então, ter uma mãe, né, ali foi minha maior rede de apoio, tanto para ficar com meu filho e também uma grande incentivadora, né? Porque é muito legal isso, né? Quando você tem uma rede de apoio que também que te incentiva a caminhar, né? Na sua caminhada. E nessa caminhada, depois já com o filho maior e tudo, eu tive a felicidade de encontrar essas outras mulheres que eu digo, né, que hoje a mulher que eu sou tem muito de todas as que eu fui encontrando pelo meio dessa minha jornada, que é a Rede Mulher Empreendedora, né, RME, que ali eu conheci muitas mulheres por conta do empreendedorismo, né, o empreendedorismo na minha vida também teve assim alguns episódios, né, que eu digo que o empreendedorismo me salvou, né, porque eu tive um casamento aí no meio do caminho, que eu fui vítima de violência doméstica, então empreender me tirou dessa situação da violência, né, foi eu poder ganhar meu dinheiro, né, ter a minha autonomia financeira, muda a minha vida, né, e quando você está numa situação dessa, né, você encontrar outras mulheres é a maior rede de apoio que a gente pode ter, né? Então, olhar para o empreendedorismo com esse viés da autonomia financeira, para mim, é uma coisa muito importante. Né? Então, passar pelos grupos e encontrar outras mulheres, para mim, assim, é essa coisa de você se identificar, né? Você saber que você se inspira em outras mulheres, mas você também a nossa história também é Uhum. inspiração para outras, né? A gente tomar posse dessa nossa história. Então, e nessa questão da inspiração, Jesus do céu, nossa, tem muita mulher. Ana, você é uma mulher que me inspira, por exemplo, né? Você Que honra, olhar, ver André. sua construção, ver sua construção com a visão do bem. Nossa, para mim é uma inspiração tremenda ver todo o seu trabalho, né? Então, assim, também eu admiro que nem você tem a frase da Michelle Obama, né? Uma mulher negra que chegou, né, estudou muito para chegar, né? Assim, ela não é a mulher do presidente que foi presidente dos Estados Unidos, ela é a Michelle Obama, né? Ela tem uma carreira dela, né? E não ficou aquela coisa, é a mulher do cara, né? Então, são mulheres que eu tenho como referência aqui no Brasil, a empresária Luiza Helena Trajano, né, que eu gosto como a construção de um negócio pequeno de família, a potência que essa mulher fez do negócio crescer e o que ela implementa de ações no negócio dela para os colaboradores, que tem cada projeto lindo. Né? Então, assim, eu fico de olho mesmo nessa mulherada aí que eu citei, porque eu sempre digo assim, essas mulheres, gente, quando eu olho uma mulher dessa grandona, eu falo assim, nossa, como é que essa mulher que essa mulher fez para chegar nesse lugar? Eu fuço, eu vou fuçar. Que livro? Sabe aquele programa, aquela coisa assim, o que ela come, onde é que ela veste, né? O que ela faz? Né? Sabe assim? Eu meio que faço isso. Nossa, o que essa mulher leu? O que ela foi estudar, né? Para ela poder chegar nesse lugar que ela chegou. Né? Então, eu acho que eu procuro com essas mulheres que me inspiram, e olhar para essas pessoas que me inspiram também e dar umas bisolhadas lá qual caminho é esse que eles fizeram, né, para poder me inspirar também. Agora é eu, né? Eu também fico olhando como ela olha, tentando ver o caminho que fulano seguiu, como foi para chegar até lá, se foi trilhou assim um caminho direitinho, se foi atropelando outros, porque às vezes a gente se inspira numa pessoa, a pessoa está lá em cima, mas a gente não sabe a trajetória dela até chegar lá em cima. Então, acho que isso é muito importante a gente procurar, foi o que ela falou, procurar saber como a pessoa está ali, como chegou ali, para a gente poder realmente. Essa mulherada também da Splend, elas inspiram a gente também, cada uma com seu negocinho, com a sua coisa, sempre querendo ajudar uma a outra. Isso para mim também foi muito importante. Eu entrei nesse grupo pouco antes da pandemia, então eu pessoalmente eu não conheço ninguém, só Paulinho. Eu conheço Paulinho, pessoalmente eu não conheço ninguém. Então foi assim um pouco difícil, mas eu assisti os vídeos, as meninas falando dos seus empreendimentos,
Isso também são mulheres que nos inspiram. Uma inspira a outra e a gente vai, né? Perfeito. Muito legal. Que às vezes eu não Gente. tenho muito, mas o pouco que eu tenho, que eu sei, eu posso passar para uma delas, elas passarem alguma coisa para mim e uma vai inspirando a outra, né? Porque cada uma delas tem a sua situação que já passou, as suas dificuldades, e de repente, olhando uma para a outra, diz assim: o que eu passei foi o mínimo que fulana passou. Eu vou vencer também e vou seguir em frente, né? Tá aí. Nossa, verdade. Às vezes, está oscilando na minha internet, não sei se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo, né? Ah, tá. É isso, às vezes um olhar, poxa, que bacana que você veio, né? Que bom que você está aqui. Saber que você não é invisível, né? Tem alguém ali junto com você, isso é muito forte. E eu cheguei a me arrepiar agora, eu achei isso muito potente em vocês duas. Vocês celebram a vida, e isso é muito rico, né? A gente tem o dia a dia, as nossas batalhas, mas vocês celebram conquistas como mãe, esposa, e isso é muito rico, porque a gente mostra, né, a forma humanizada de empreender. A gente não precisa, né, robotizar, ter que se trocar as vestes para ter o sucesso. Não, a gente é sucesso nas pequenas coisas, nos pequenos atos. E a gente está chegando nos últimos 5 minutos da nossa conversa. Então, antes de encerrar, eu queria deixar aberto, né, qual conselho vocês dariam para uma garota como vocês, né, que queiram empreender, ou qual legado que vocês querem deixar para o futuro de vocês, antes da gente pedir aí as redes sociais de vocês e ir para aquela foto bonita que a gente costuma tirar. Primeiro eu queria agora dar um abraço na Norma, né, Norma? Obrigada. Recebo o meu também. Ai, ai. Então, prazer, né? Muito, muito bacana a gente poder se fortalecer uma com as outras. Né? Até vou meio que finalizar com essa, nem tinha pensado nisso, mas eu acho que é o que né, faz muito parte dessa missão das Plant, né? Que a gente possa se fortalecer, porque quando a gente vai para as redes, a gente, que nem a Norma falou, a gente assiste os vídeos, as aulas, a gente aprende, né? Para ser melhores gestoras, melhores donas dos nossos negócios. Quando a gente aprende essas coisas, a gente também se sente fortalecida, né, para tocar os nossos negócios. E quando a gente, né, se sente fortalecida, a gente toca melhor o nosso negócio. A gente está feliz para cuidar da nossa família, né, para cuidar dos nossos amigos. Então, eu acho que a gente realmente é trilhar esse caminho que faz mais sentido para o nosso coração, né? Eu sempre digo, mesmo eu né, sou gestora, tenho dona lá do meu negócio e tudo, eu sempre digo assim, eu não faço nada que não faça sentido para o meu coração, mesmo nas decisões da empresa, sabe? Mesmo nas decisões financeiras, né? Que eu tenho um negócio, né, a gente tem quase 50 funcionários, né? Sim, mas eu não faço nada que não faça sentido para o meu coração, porque é isso que deixa a gente leve, e é isso que faz a gente acordar de manhã com muita disposição para poder tocar a vida da gente, porque não é fácil. Né? Não é fácil, não é simples, mas a gente precisa encontrar isso dentro do nosso coração para poder ter força para seguir, né? Então, essa mensagenzinha aí que eu deixo para vocês, tá, gente? Muito obrigada. Linda a mensagem. Eu é que as meninas que estão começando, comecem de peito aberto, segure com garra e siga em frente naquele propósito que está a fim de tocar para frente, entendeu? Pegar mesmo com garra, porque vai ter muito desafio no meio do caminho. E se a gente não pegar com garra, a gente não vai, a gente desiste, porque tem sempre alguém que diz: você não vai conseguir. Isso aí não é para você. Eu tenho dificuldade com as redes sociais. Eu já ouvi várias vezes, você não vai conseguir fazer nada, porque você não consegue botar, hoje tudo é nas redes sociais, mas eu tenho boca ainda, tenho língua, tenho perna, tenho braço, e estou conseguindo ir em frente.
entendeu? Perfeito. Perfeito, perfeito. Lindo demais, gente. Muito lindo. Gente, a gente chegou aí no nosso finalzinho. Agradecer vocês, né, disponibilizar esse tempo rico de vocês para estar aqui com a gente. Eu digo que Conversas que Inspiram, ele é muito importante porque sempre tem alguém que ouve uma fala e aquela fala cai, sabe, com conforto. Naquele momento diz, poxa, às vezes é uma dor que está passando, às vezes é uma dúvida que a pessoa tem. Exatamente. Sim. Eu não sou muito de falar, não, né? Mas hoje eu falei. Norma, você mandou muito bem aí. Eu Aprendi muito aqui com sou você, mais de Norma. ficar escutando, tomar como lição, entendeu? Mas hoje eu falei. Eu também. Aprendi muito. Aprendi também. Falando com uma grande empresária, eu sou uma microempresária, mas Mas aprendi muito. nossas dores, engraçado, é isso que eu falei